Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, o irmão Mateus aqui mais uma vez. Quero falar com os irmãos a respeito de um assunto que eu tenho visto que é pouco pregado hoje em dia, também pouco ensinado. Queria falar com vocês a respeito hoje de um sentimento que o mundo tem a respeito de Cristo e daqueles que o seguem. O mundo, irmãos, ele sente aversão às coisas de Cristo, a verdade que Cristo prega, a verdade que Cristo revela, a verdade que Ele representa. O mundo odeia isso. Não é à toa que o mundo hoje ele distorce a imagem de Cristo e a sua palavra. E hoje eu queria citar alguns textos para os irmãos, para que nós venhamos a entender o que o mundo acha de Cristo e dos seus seguidores. Quando vamos para o Novo Testamento, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, Paulo diz assim: E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. O que é viver piamente para Cristo? Viver piamente, ou em algumas traduções, viver piedosamente, significa viver de maneira dedicada, esforçada, de maneira verdadeira, genuína, uma entrega total. É isso que quer dizer viver piamente ou piedosamente para Cristo. Uma pessoa que se inclina de maneira esforçada, dedicada, verdadeiramente disposta pelas coisas de Cristo. Paulo diz, essas pessoas não terão uma vida fácil, muito pelo contrário. Ela sofrerá perseguições. Isso também bate de frente contra algumas ideologias ou pregações, ensinamentos, que são espalhados por aí afora, por muitas igrejas, de que a vida cristã é uma vida fácil, ela é uma vida de vitória e só de vitória somente, uma vida de triunfalismo, e isso não existe. O que é nos revelado nas Escrituras é que o cristão verdadeiro, ele padecerá perseguições, ele será odiado. Olha o que Jesus disse: Então vos hão de entregar para seres atormentados, e vão matar vocês, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Mateus capítulo 24, verso 9. Então veja que Jesus diz, olha, por causa do meu nome, por causa do nome que vocês carregam, o meu nome, vocês serão odiados, serão entregues a atormentadores, vão matar vocês. Isso é uma referência clara ao que os discípulos sofreram algum tempo depois da glorificação de Jesus Cristo. Alguns foram queimados vivos, outros foram extirpados. Tiago foi esfolado vivo, Mateus, ele morreu com golpes de lança, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então nós vemos que os discípulos, aqueles que carregam o nome de Jesus, eles também, junto com o carregar deste nome, eles, de maneira automática, eles vão fazer inimigos. E os inimigos do cristão estão no mundo. É este sistema mundano. Satanás e seus demônios. Porque carregam a verdade de Jesus Cristo, propagam a verdade de Jesus Cristo, e o mundo odeia tal coisa. Jesus prega contra o roubo, Jesus prega contra a desonestidade, Jesus prega contra a injustiça. E o mundo ama tais coisas. Jesus e a sua palavra pregam contra a imoralidade sexual. Jesus e a sua palavra pregam contra a corrupção, a mentira, o ódio. E o mundo ama essas coisas. E por pregar contra aquilo que o mundo ama, o resultado é: o mundo será seu inimigo. Saiba de uma coisa: se você quiser vir a Cristo,
quiser se converter, se arrepender dos seus pecados e vir a Cristo, saiba que a sua vida se tornará mais difícil. E quando eu falo isso é porque o mundo olhará para você com outros olhos. Olhará para você não com um olhar de amor e compaixão, não. Esse sistema mundano olhará para você como se você fosse a pior pessoa na face da terra. Porque assim olharam para o nosso Mestre. Veja o que diz João capítulo 15, palavras de Jesus a partir do verso 18. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Isso é Cristo falando. Se vocês pertencessem ao mundo, olha só, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo. Eu os escolhi. Por isso o mundo os odeia. Então vejam que Jesus diz, olha, se vocês pertencessem ao mundo, vocês fizessem parte desse sistema mundano caído, obscurecido pelo pecado, o mundo amaria vocês. O mundo receberia vocês de braços abertos. É por isso, meus amigos, que temos que estranhar quando o mundo ama pregadores, quando o mundo se alegra em ouvir pastores, certos pastores, quando o mundo ele se sente muito à vontade em parar e escutar certos ministros por aí. Eu não estou dizendo que os cristãos devem propagar ódio, mas lembrem-se, as verdades de Cristo, mesmo faladas com amor, elas confrontam o mundo, porque o mundo está longe de Deus. E a verdade de Cristo, ela vai confrontar até que o pecador ele se arrepende e seja liberto, ou ele endureça o seu coração e devolva a verdade com ódio. Os crentes não podem ser amados pelo mundo, eles devem ser odiados. Porque Cristo foi odiado primeiramente. Mateus 10, 22. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Lucas 21, 17. E todos odiarão vocês por causa do meu nome. Ainda no Novo Testamento, 1 João 3,13. O apóstolo João ele escreve na epístola: Amados, não se surpreendam se o mundo vos odiar. Não é motivo de se surpreender, ficar embasbacado. Por que o mundo me odeia? Não se surpreenda. Porque primeiro odiaram o seu mestre. Primeiro desprezaram o seu mestre. Irmãos, como ser amado por um mundo em que crucificou o Salvador? Em que literalmente pegaram o homem perfeito e cravaram ele numa cruz? Como esperar amor de um mundo como esse? Não vem. Esse mundo não ama a Cristo, odeia a Cristo. Odeia a sua palavra. Como não conseguem apagar Cristo da história e apagar a sua palavra, tentam colocar a sua palavra em descrédito ou distorcê-la, ou os dois. Mas o mundo odeia a Jesus. E, consequentemente, você, meu irmão, sendo um cristão verdadeiro, você também será odiado. E, por fim, como devemos reagir a esse ódio? Porque é muito tentador você devolver ofensa por ofensa, violência por violência. Mas como devemos reagir a este ódio? Mateus 5,12. Bem-aventurados, ou mais do que felizes, serão vocês, quando injuriarem vocês, e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês por minha causa. Exultai e alegrem-se, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Irmãos, é motivo de alegria ser odiado pelo mundo, porque sendo odiado pelo mundo, automaticamente você é amado por Deus. Se você for odiado pelo mundo, pelo motivo certo, odiado pelo mundo por causa do nome de Cristo, então você é amado pelo Pai. É interessante porque na época, antes de Martim Lutero
levantar a bandeira da reforma cristã, lá em 1517, surgiu um outro homem chamado John Huss, que começou a pregar contra a Igreja Católica. E este John Huss, este homem, ele foi queimado vivo na fogueira. Veio Martinho Lutero não foi martirizado, mesmo ele querendo ser, ele desejava ser um martírio por Cristo, mas ele não foi. Mas outros homens vieram depois dele. William Tyndale, por exemplo, também foi queimado vivo por defender o Evangelho, o nome de Cristo. Michael Sutler, um dos fundadores dos Anabatistas, século XVI, que deu início à igreja, ao ministério que hoje nós conhecemos como a Igreja Batista, também pregava contra as doutrinas da Igreja Católica, cortaram a sua língua fora. Ele foi queimado vivo. E no dia seguinte a sua esposa foi afogada no rio Neckar, por defender o nome de Cristo. Quantos dos nossos irmãos não foram queimados no circo de Nero? Quantos deles não foram mortos e torturados, assassinados das piores maneiras possíveis, mortos pelos leões importados da Namíbia? Hoje, 100.000 cristãos são mortos por ano na Nigéria. Na Coreia do Norte, uma família inteira foi condenada à prisão, até um bebê de colo, porque encontraram uma Bíblia dentro de casa. O mundo odeia os cristãos. Esse sistema mundano odeia a Cristo. Mas o que é que ele fala? Bem-aventurados são vocês, quando injuriarem vocês, quando maltratarem vocês e disserem todo o mal mentindo contra vocês por minha causa. Por quê? Porque com isso vocês receberão um galardão nos céus. Saibam, meus irmãos, que mesmo o mundo odiando a todos nós, por causa do nome de Jesus, receberemos um galardão nos céus. Porque antes de nos perseguirem, nos odiarem, ele perseguiu e odiou aos profetas e a Jesus Cristo. Então, meus irmãos, tenham em mente que a vida cristã ela não é esse triunfalismo, esse enriquecimento, ela não é essa vida fácil, essa vida próspera, sabe? O cristão ele desfruta de algumas vitórias, ele desfruta de bênçãos de Deus aqui, claro. Ele desfruta de muitas coisas. Mas a vida cristã ela é um carregar de cruz. O símbolo do cristianismo ele não é uma escada, é uma cruz. Vamos ter que abrir mão de muitas coisas, vamos ter que suportar muitas coisas. A vida de um cristão é uma vida que corre contra a correnteza, ela vai contra a maré. E isso vai trazer ao cristão por muitas vezes sofrimentos e dores, perseguições, porque assim aconteceu com nossos irmãos do passado, acontece hoje, e enquanto Cristo não voltar, continuará acontecendo. Mas que tenhamos a esperança e o consolo das Escrituras, como Paulo disse em Romanos 15, que receberemos um galardão de Deus. Sejam consolados com essas palavras. Se o mundo odiar vocês, tenham em mente de que vocês são amados pelo Pai. Que Deus abençoe e que o Pai continue nos enchendo de força para que venhamos a perseverar até o fim, como Cristo disse no Evangelho de Mateus. Deus abençoe em nome de Jesus.